Aleluia. No final, o pastor Luiz ainda tem uma palavra para compartilhar conosco, amém? Querido, abra a sua Bíblia no livro de Jonas e mantenha a sua Bíblia aberta. Livro do profeta Jonas. Aleluia. O profeta Jeremias, inspirado pelo Senhor, ele declarou assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você pode dizer amém? Amados irmãos, nessa palavra, duas expressões me chamam a atenção. A primeira delas é quando o profeta declara da parte do Senhor: eu sei os pensamentos que tenho, que penso a seu respeito. Pensamento significa propósito. Pensamento significa desígnio. O Senhor, portanto, nos faz entender que Ele tem propósitos para a nossa vida, amém? Desígnios estabelecidos. E o mesmo profeta, ele vem declarar que antes mesmo de termos sido formados, gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Portanto, os propósitos do Senhor para a nossa vida, eles são propósitos eternos, amém? E essa expressão penso, pensamentos que penso significa você criar uma realidade. Portanto, o Senhor está dizendo que Ele tem propósitos, Ele tem desígnios estabelecidos para as nossas vidas, e Ele então cria uma realidade, Ele cria um ambiente para que os seus propósitos, eles venham ser cumpridos em nossa vida, amém? O que acontece é que muitas vezes nós acabamos por andar no nosso próprio caminho e nos desviamos daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, o Senhor estabelece planos para que nós possamos voltar ao nosso propósito, amém? Nós temos vivido dias onde muitos de nós temos nos desviado do propósito de Deus para a nossa vida. E o Senhor, por bondade e misericórdia, tem então estabelecido planos para que nós possamos voltar ao nosso propósito. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nessa manhã, sobre a necessidade de voltarmos ao propósito. Foi declarado aqui nessa manhã, palavra do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, aleluia. Amados irmãos, toda a natureza está às ordens do Senhor, toda a sua criação está aberta à sua intervenção, e é por isso que nós cremos na palavra quando Ele diz que Ele cria uma realidade, para que nós possamos viver o seu propósito. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós vemos essa realidade de uma forma muito clara. Jonas, alguém já disse que ele é a história do início improvável do maior avivamento que a palavra de Deus registra, que é a volta de toda uma cidade ao Senhor. E isso implicava na salvação de mais de 120 mil pessoas. Amados irmãos, a palavra de Deus diz para nós que Jonas, ele é chamado, Jonas, ele é vocacionado pelo Senhor para pregar sobre a iminente destruição da cidade de Nínive. Olha o que diz a sua palavra, Jonas capítulo 1, os versos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, chegou até a minha presença. Agora note, a cidade de Nínive é uma cidade pagã, é uma cidade idólatra, é uma cidade onde o Senhor não tinha lugar no meio dela. E o propósito da vida de Jonas consistia em torná-la consciente da sua malícia e consciente da necessidade de se voltar à presença do Senhor. A palavra de Deus nos declara que Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas. E nós precisamos viver a nossa vida por esse propósito, amém?
Agora, quando olhamos para a vida de Jonas, a palavra de Deus vai dizer que, ao invés dele cumprir o seu propósito, ele estava preocupado com os seus interesses, e eu quero chamar a sua atenção sobre isso. A palavra de Deus nos declara que o Senhor chama a Jonas, o Senhor o vocaciona, o Senhor lhe dá uma direção, o Senhor lhe estabelece um propósito, uma razão para viver. No entanto, a palavra nos faz entender que, ao invés de cumprir as expectativas do Senhor para a sua vida, Jonas estava mais preocupado com os seus próprios interesses. A palavra do Senhor diz a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. E diz a palavra do Senhor que Jonas, ele se levantou, e isso é bom. Quantas vezes o Senhor não nos tem chamado? Quantas vezes nós não temos nos levantado? Quantas vezes não há uma predisposição no nosso coração em ir? E a Bíblia diz que Jonas, ele se levantou, e a Bíblia diz que ele então se coloca diante do Senhor, mas ele se levanta e ele foge para Tarsis, e isso não foi bom. Isso não foi bom. O que é que o Senhor fala ao nosso coração a respeito dessa verdade observada em Jonas? Que obedecer ao Senhor não é fazer algo parecido com o que Ele diz. Amém? Obedecer-lhe parcialmente é, na realidade, desobedecer. Ele levanta-se, mas isso foi apenas uma atitude parcial da vida de Jonas. Ele deveria ir a Nínive, mas a palavra do Senhor declara que ele escolhe ir para Tarsis. E sabe o que é interessante, queridos, quando nós observamos a palavra do Senhor? Que a Bíblia diz para nós que Jonas, ele resolveu fugir diante da face do Senhor. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 1. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir para Tarsis, de diante da face do Senhor. Meus amados irmãos, Jonas, ele se encontrava fora do seu propósito. Ele se encontrava deslocado daquilo que era o chamado do Senhor para a sua vida. E aí eu chamo a sua atenção para o que a palavra de Deus vai declarar para nós, que é então que o Senhor traça um plano para trazer Jonas de volta ao seu propósito. Aleluia, aleluia. O verso de número 4, a palavra diz assim, olha: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Aleluia. Sabe, nós precisamos entender que o propósito de Deus para as nossas vidas consiste em viver aquilo para o qual fomos criados. E cada vez que nós nos desviamos do propósito de Deus, Ele estabelecerá planos para que nós possamos voltar ao propósito. Então nós entendemos que propósito e planos são coisas diferentes. O propósito é o fim das nossas vidas, e o plano é aquilo que o Senhor estabelece para que nós possamos alcançar esse propósito. Amém? Ao fugir de Nínive para Tarsis, a palavra diz: Jonas foge de diante da face do Senhor. Interessante nós observarmos essa expressão. A palavra de Deus diz que ele foge não de uma cidade, mas a palavra de Deus diz que ele foge de diante da face do Senhor. O Senhor nos tem chamado para viver um propósito, e às vezes nós não temos vivido esse propósito, e por alguma razão nós entendemos que nós não estamos vivendo aquilo para o que Ele nos chamou a viver. Mas a palavra de Deus nos faz entender que muito mais do que isso, quando não vivemos o nosso propósito, nós fugimos de diante da face do Senhor. Nós perdemos aquilo que nos é mais sublime, que é a sua presença. E a palavra vai dizer para nós então que uma tempestade se levanta no mar, e essa tempestade quem mandou foi o Senhor. Amém? Entenda, nem todas as tempestades que nos acometem nos foram enviadas pelo diabo.
Muitas delas nos são enviadas pelo próprio Senhor, para que nós possamos voltar ao propósito. É preciso entendermos que o que o Senhor espera de nós não é que nós simplesmente venhamos a fazer, mas que antes de todas as coisas nós sejamos diante da sua presença. O Senhor não queria simplesmente que Jonas fosse levar uma palavra a Nínive, mas que Jonas, com a sua vida e a presença de Deus nele, pudesse estabelecer a própria presença de Deus naquela cidade. Mas quando ele então foge, a palavra de Deus diz, ele foge de diante da face do Senhor. E aí deixa eu dizer algo para você, a morte de Jonas, sob essas circunstâncias, nunca foi propósito de Deus, amém? Entendamos, quando Deus nos dá um propósito, e por alguma razão nós nos desviamos desse propósito, a vontade de Deus não consiste na nossa morte. A tempestade que se levanta no mar não é para matar Jonas. A tempestade que o Senhor levanta no mar é para trazer Jonas de volta. Amém? Muitas das tempestades que nós enfrentamos é para que nós possamos ter o nosso coração realinhado com o coração de Deus. É para que possamos pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, agir como Ele age. Aleluia. Sim. O seu propósito consistia em que Jonas estivesse diante da sua face. Você consegue entender isso? Sabe, queridos, o Senhor não queria simplesmente a mudança de uma realidade, mas o Senhor queria Jonas diante da sua face. Amados irmãos, essa é a vontade e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor espera encontrar homens e mulheres que estejam diante da sua face. Homens e mulheres que tenham o seu coração, homens e mulheres que amem ao Senhor mais do que toda e outra qualquer coisa, aleluia. Então nessa manhã o Senhor está bradando ao nosso coração, dizendo, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para a vida de vocês, é vocês diante da minha face, é nós estarmos diante do Senhor. A Bíblia nos vai declarar que Moisés, como amigo de Deus, ele falava face a face diante do Senhor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Então, o que é a tempestade? A tempestade é unicamente o meio, o plano estabelecido por Deus para que Jonas voltasse ao seu propósito. Amém? Amados, eu tenho entendido que esse é um tempo de nós voltarmos ao nosso propósito. Sabe o que é que a palavra de Deus diz para nós acerca da história de Jonas? A palavra de Deus nos ensina que aquele que jamais muda, o nosso Deus, a sua palavra declara que Ele é imutável, Ele pode realmente modificar o que está determinado a fazer, se nós alterarmos o que nós estamos fazendo de mal. Amém? Perceba que há uma graça que nos é favorável. O Altíssimo, o nosso Deus, Ele não guarda ressentimentos, e os seus julgamentos estão sempre preparados para despertar arrependimento. Aleluia! A palavra do Senhor declara que Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia! Então, os julgamentos do Senhor estão preparados para despertar em mim e despertar em você arrependimento, realinhamento de coração, volta ao propósito, a face diante da face do Senhor. É isso que o Senhor espera encontrar na minha vida e na sua vida. Agora note, a palavra do Senhor vai dizer para nós que os marinheiros estavam desesperados pelas suas próprias vidas, e eles estavam tentando aliviar o peso do navio na expectativa de sobreviver. A Bíblia diz que eles começam a lançar as bagagens ao mar. Você já parou para notar que é comum em meio às tempestades nós buscarmos alívio? Tudo que nós queremos é descanso. Quando o fardo nos está pesado, tudo que nós queremos é um refrigério.
Mas o texto diz: de nada adiantou aliviarem o seu peso. Sabe, queridos, o que nós precisamos não é de alívio. O alívio nos é acrescentado. O que nós precisamos é da presença. O que nós precisamos é da glória de Deus conosco. O que nós precisamos é estar diante da sua face. Eles então começam a se desfazer de tantas coisas, e muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós começamos a nos desfazer e muitas vezes a nos refazer, mas nada muda. Nós continuamos os mesmos, continuamos a viver as mesmas realidades, e às vezes a tempestade ela é até intensificada. E o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã é que é tempo de nós voltarmos ao nosso propósito. Diz o texto que quando os marinheiros descem ao porão, eles encontram Jonas dormindo. Olha o que diz o verso 5, a palavra diz assim, olha: e os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Eles lançavam ao mar as suas fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um sono profundo. Essa era a verdadeira causa da qual eles precisavam se desfazer. Jonas aqui, ele tipifica muitos de nós. Estamos por vezes em sono profundo. E o que é estar em sono profundo? Estar em sono profundo é você não viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque nós podemos estar fazendo tanto e ainda assim estarmos adormecidos no porão das nossas vidas, porque não estamos vivendo o propósito de Deus. É preciso entendermos que o Senhor não vai buscar em nós simplesmente a obra das nossas mãos, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos vão comparecer diante dele dizendo: em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, e eles vão ouvir da parte do Pai: vocês não estiveram diante da minha face, vocês estavam em sono profundo e continuarão por toda uma eternidade a viver em sono profundo. É preciso então despertar para viver o propósito. Quando deixamos de viver o propósito para o qual fomos chamados, sabe o que é que acontece conosco? Nós acabamos por estabelecer os nossos próprios padrões de conduta. Você já parou para notar que hoje nós temos igreja para todo tipo de gosto? E é preciso entendermos, queridos, que os meios eles variam, mas os princípios eles são imutáveis. Mas nesse afã por afluência, pela grande quantidade de pessoas, nós temos perdido a nossa influência. E nós temos deixado de ser aquilo para o qual fomos chamados, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo vivo de Jesus na terra, é a expressão viva de quem o Senhor é hoje. E acaba que quando nós estamos no nosso sono profundo, distante do propósito, não estamos na face do Senhor, nós estabelecemos os nossos padrões de conduta. Jonas é chamado para ir para Nínive, mas ele foge para Tarsis. E a sua alegação era que eles eram incapazes de receber a palavra do Senhor. Queridos, ele dizia no seu coração, está em Jonas 4:2, eu sabia que tu és um Deus bondoso, piedoso, misericordioso, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estabeleceu no seu coração que os ninivitas, eles eram indignos de receber da graça e do favor de Deus. E quando nós estamos no nosso sono profundo, distantes do propósito do Senhor, nós vamos estabelecendo os nossos padrões. Então tem que ser como nós somos, tem que vestir como eu visto, tem que andar como eu ando, tem que fazer como eu faço. Quando na realidade o patamar ele é muito maior, ele é muito mais elevado. A palavra do Senhor declara que o reino é dos céus.
o reino é de Deus. Amém? Jonas estava mais preocupado com o padrão de conduta que ele mesmo havia estabelecido do que com o padrão de Deus para a sua vida. Você já parou para notar que nós vivemos uma época em que nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a glória de Deus? Nós queremos que as pessoas nos notem, que elas nos observem. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o padrão ele é dos céus. Aleluia. Jonas então prosseguia, querido, relutante ao propósito de Deus para a sua vida. E aí nós entendemos que relutantes como Jonas trazem sérias consequências sobre si e sobre aqueles que estão ao seu redor. Você vai notar conosco que a viagem, talvez ela fosse como uma das tantas outras que aqueles marinheiros estavam fazendo. Eles estavam acostumados a fazer aquele caminho. Mas desta feita, encontrava-se alguém no navio que estava fora do seu propósito, fugindo de diante da face do Senhor. E a palavra do Senhor nos declara que então uma tempestade se levanta, e ela alcança não somente quem está fugindo do seu propósito, mas ela vai alcançar todos aqueles que se associam a eles. Amém? Nós devemos ter muito cuidado com aqueles com os quais nós nos associamos, aqueles com os quais nós alinhamos o nosso coração. Jonas está fora do seu propósito, e todos aqueles que se associaram a ele se encontram em meio à tempestade. E você pode pensar comigo, pastor, então como é que nós podemos identificar alguém fora do seu propósito? Há dois aspectos que nós podemos perceber na vida de Jonas. O primeiro deles, passividade. Perceba que a tempestade se levanta, o navio está para quebrar e Jonas está dormindo. Às vezes nós estamos vivenciando essa realidade. A tempestade está a ponto de nos engolir, o navio está a ponto de quebrar, nós estamos a ponto de ir a pique, mas nós estamos passivos. Nós nada fazemos para mudar essa realidade, até porque nós somos os causadores dela, porque nós estamos fugindo de diante da face do Senhor. E uma segunda realidade que nós percebemos na vida de Jonas é a negação. Pessoas que estão fora do seu propósito, eles não conseguem olhar para si e dizer: o problema sou eu. Eles vão declarar: o problema é a minha liderança, o problema é a minha igreja, o problema é o meu irmão, o problema é o meu marido, o problema é a minha esposa. Alguém já disse certa vez que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. E Jonas se encontra passivo e também em negação. Mas em todo o tempo, Jonas tem consciência que é por sua causa que a tempestade se levantou no mar. Mas ele é passivo. E ele vive em negação. É preciso voltarmos ao propósito. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora, queridos, olha o que me chama a atenção. É que a palavra do Senhor vai dizer que é necessário que pagãos, ímpios, homens desconhecedores de quem é o Deus vivo e verdadeiro, eles têm que despertar Jonas para o seu propósito. Amados, a palavra diz no verso 7, diz assim: olha, cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para sabermos por qual causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E no verso anterior, a palavra do Senhor vai dizer para nós que todos eles começavam a clamar ao seu Deus. E quando a sorte cai sobre Jonas, a Bíblia diz que eles então vão dar uma chacoalhada em Jonas. Agora entenda o que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Quem é Jonas? Jonas, ele é o profeta do Senhor, amém? O profeta do Senhor é aquele que tem uma voz profética, ele é a voz de Deus, e a voz de Deus está calada.
E é preciso então que os ímpios, eles venham se levantar para dar uma sacudida em Jonas, para que a voz de Deus ela possa fluir novamente. Amados irmãos, nós precisamos levantar a nossa voz, mas a nossa voz ela só será levantada quando vivermos o nosso propósito, quando estivermos diante da face do Senhor, porque tudo mais será apenas falácia. E olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós, que Jonas ele é confrontado no seu propósito. O verso de número 8, a palavra diz assim: então eles disseram: declara-nos tu agora, por qual razão nos sobreveio esse mal, qual é a tua ocupação, de onde você vem, qual é a tua terra e de que povo tu és. Primeiro eu chamo a sua atenção para a indagação: qual a tua ocupação? Essa palavra ocupação vem da raiz de uma palavra representação, que aponta para ministério. Então entenda, a pergunta feita para Jonas é a seguinte: quem você representa? Qual é o teu serviço? O que o Senhor está declarando para nós nessa manhã é: a quem você representa? Qual é o teu serviço? Quem somos nós? E ele ainda pergunta dizendo assim: olha, qual é a tua terra? E terra aqui tem um sentido de ser, de estar firme. Ou seja, onde é que você está firmado? Quem é você? Meus amados irmãos, nós vivemos hoje uma crise de identidade muito grande. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos aonde nós estamos firmados, e no desejo de que as pessoas venham, nós estamos concedendo, nós estamos dando muitas concessões, quando na verdade o que importa está diante da face do Senhor. E o Senhor está perguntando para Jonas, mas Ele está perguntando para mim e para você: olha, quem é que você representa? É preciso entendermos que nós temos um nome sobre nós, o nome que está sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, amém? Ele declarou à sua igreja dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e sobre vocês eu coloquei o meu nome. Nós temos um nome a representar, nós temos um serviço a prestar, e é sobre essa terra que nós devemos estar firmados. Aleluia. Mas ele ainda pergunta: de que povo você é? Povo aqui, querido, fala sobre cidadania. E nós entendemos hoje pela palavra, o Senhor declarou: vocês não são desse mundo. Amém? Mas aqui estamos para influenciá-lo, para estabelecer o seu reino. E Jonas, ele diz assim: olha, eu sou hebreu. Ao declarar que ele era hebreu, ele estava afirmando: eu sou o povo de propriedade peculiar de Deus, exclusivo de Deus. Ele estava dizendo assim: olha, eu pertenço a Ele, eu sou dele e Ele é meu, amém? Portanto, ele deveria viver segundo o seu propósito. E quando ali os marinheiros estão confrontando Jonas, ele estava na verdade dizendo: volta ao teu propósito. E é isso que nós de fato devemos viver, nós devemos voltar ao nosso propósito. No verso 13, por temor ao Senhor, a Bíblia vai dizer para nós que aqueles homens relutavam em lançar Jonas ao mar, porque ele já havia declarado: é por minha causa. Ele começa a reconhecer. E ele havia dito: lancem-me ao mar, e a tempestade se acalmará. Mas aqueles homens dizem: olha, se por tua causa tudo isso está acontecendo, se nós te lançarmos ao mar, o que é que nos não sobrevirá? Mas a palavra de Deus diz que com muito temor no coração, eles lançaram Jonas ao mar. Aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, queridos? É que todo esforço humano de nada vale quando Deus estabelece o seu plano para que seu propósito se cumpra.
Se a gente tem que se lançar ao mar, a gente tem que se lançar ao mar. Não adianta nós querermos relutar. É preciso se lançar ao mar. E aqui o Senhor nos fala algo interessante. A rendição é o ato inicial à volta do propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. Amém? Ainda não é tudo, mas é o ato inicial, então ele é um ato necessário. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jonas ele é lançado ao mar, a fúria da tempestade cessou. Você pode dizer amém? Mas eu chamo a sua atenção para algo. Jonas estava no mar. Então inicialmente ele se rende, mas a obra ainda não havia sido completada na sua vida. E acontece que muitas vezes nós inicialmente nos rendemos, mas nós não prosseguimos. E por não prosseguir, nós não vivemos o propósito. Então Jonas, ele começa a se render diante do Senhor. Sabe o que é interessante? Porque no porão do navio, Jonas está dormindo o sono profundo. A palavra do Senhor Deus vai dizer para nós que ele está fugindo do propósito. No meio do mar, ele está em redição, ele está acordado, ele está voltando ao propósito, amém? Observe que no mar ele é tragado para o ventre do grande peixe. Observe que a palavra vai dizer que lá, no porão do navio, ele está em secreto, ele queria que ninguém lhe notasse. Mas agora no ventre do peixe, ele está no secreto. São coisas diferentes. Amém? A palavra de Deus vai dizer para nós que no ventre do grande peixe, ele ora. A palavra de Deus vai dizer para nós que no ventre do grande peixe, ele é respondido na sua oração. Amém? Aleluia. A palavra diz assim, olha no verso 3... capítulo 2: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas vagas têm passado por cima de mim. Aleluia. Catarine Bult, sobre esse verso, disse assim: olha, as águas estão crescendo, mas eu também estou crescendo. Amém? Quando nós estamos, queridos, no propósito, ou buscando o propósito, mesmo que nós possamos estar em meio ao mar, ainda que as águas cresçam, nós também crescemos. Aleluia. Nós somos elevados assim como as águas. E ela dizia assim: olha, eu não afundarei, mas eu caminharei sobre as águas. Aleluia. Então, meus amados irmãos, ele não estava sendo levado para o fundo, mas ele estava sendo levado para o profundo. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. O Senhor está nos declarando: existem águas mais profundas. E somente quando nós vivemos o nosso propósito é que nós estaremos diante da face do Senhor. Jonas sai do porão e vai para o ventre. Ventre é lugar de gestação. Amém? Jonas está sendo reorientado para o seu propósito. Talvez você possa viver essa realidade hoje. Talvez você possa se sentir dentro do ventre de um grande peixe, mas a palavra lhe declara: você está sendo reorientado. Aleluia. E é então que Jonas reconhece e diz: é do Senhor que vem a salvação. Aleluia. Jonas 2:9: é do Senhor que vem a salvação. Queridos, a salvação é obra de Deus. É Ele somente quem apressa as almas para que recebam vida. Spurgeon disse assim a respeito desse verso: se você se dedica a Deus em oração, é Deus quem lhe faz dedicado. Amém? E ele disse ainda: olha, se você tem graça de Deus, é Deus quem lhe concede os dons. Se você persiste em uma vida consistente, é porque Deus lhe tem sustentado com a sua mão. Tudo que você tem, toda a sua bondade, vem apenas do Senhor. Se você tem uma vida consagrada diante dos homens, não é você, mas é Ele em você.
E Jonas começa a entender essa realidade, quando ele está no ventre do peixe, ele dizendo: Senhor, é do Senhor que vem a sua salvação. Se eu estou santificado, não sou eu que purifico a mim mesmo, mas é o teu Espírito que me limpa, que me purifica e que me reorienta para o propósito. Aleluia. Se eu cresço no conhecimento, é o grande instrutor que me ensina. É preciso entendermos que nada tem a ver conosco. É preciso entendermos que nós precisamos dar glória a quem é digno de glória. É preciso declarar como Jonas: Senhor, é do Senhor que vem a salvação. E aí sabe o que é interessante? Que nesse processo de rendição, a Bíblia diz que Jonas ele é vomitado na terra. Vômito é regurgitação. Vômito é você ser colocado para fora com repulso. Mas o que nós entendemos aqui, né? Jonas ele está num lugar de sujeira. Jonas ele está vomitado. E o Senhor está dizendo assim para ele: olha, da sua fuga não me agradei, mas uma palavra eu te digo. Jonas capítulo 3 verso 2: levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela aquilo que eu te disse. Aleluia. O Senhor estava dizendo: eu estou te reorientando, eu estou te chamando de volta ao propósito. O Senhor estava declarando a ele: volta ao teu propósito. Amém? E essa é a palavra do Senhor para a minha vida, e a palavra do Senhor para a sua vida, para os nossos ministérios. É preciso voltarmos ao propósito. O chamado de Jonas não é geográfico, o chamado de Jonas não é circunstancial, mas o chamado de Jonas é pessoal, é diante da face do Senhor. Amém? Entendamos, queridos, o Senhor conhece, sabe a sinceridade do nosso coração. Ele sabe o quanto nós queremos ver o reino ser estabelecido ou manifestado através da nossa vida. Ele sabe o quanto nós desejamos que as pessoas venham. Mas é preciso entender que tudo isso é consequência e não o propósito primordial da nossa vida. O propósito primordial é estar diante da face do Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. É preciso vê-lo assim como Ele é. É preciso estar diante do Senhor, da sua face. Se eu posso resumir tudo isso que eu falei para você nessa manhã, eu diria para você: você precisa ter um encontro face a face com Deus. Estar diante da sua face. Amém? E a gente quer chamar o ministério aqui de louvor, e a gente quer dar essa oportunidade para você, para que você possa agora buscar esse lugar. Olha, não se importe tanto com os resultados, ainda que muitas vezes eles possam estar, sabe, queimando dentro de nós. Mas o Senhor está dizendo: diante da minha face. Porque quando nós estivermos diante da sua face, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, adore o Senhor agora. Feche os seus olhos por um instante.